Você já teve a sensação de que o dia acabou e você não fez nada do que precisava? Pois bem, eu sei bem como é isso. Às vezes você abre ali o Instagram, responde um direct, olha alguns videozinhos, quando você percebe, a hora já passou. E aí você pensa, poxa, esse negócio de empreender não é comigo. Mas eu vou te contar uma coisa. O problema aqui não é falta de capacidade, é falta de organização. Você só precisa ter uma rotina simples que se adeque a você, certo? Sem muitas exigências. Você entrou aqui no digital por um único motivo: ter liberdade. Então, se o digital está te escravizando, você não está tendo a liberdade que você buscou no início, não é verdade? Então, para que a gente realmente possa viver do digital com liberdade, né, a gente precisa criar uma rotina funcional, uma rotina realista, que a gente possa atingir ali as nossas metas diariamente. E hoje eu vou responder 5 perguntinhas que toda mulher se faz quando quer começar uma nova vida, ter ali uma nova rotina, quer empreender no digital e construir uma rotina que realmente funciona. E no final, eu vou disponibilizar um exercício que vai super te ajudar, mulher. Vai ser um exercício de autoconhecimento, que vai abrir os seus olhos para algo que está te travando hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja bem-vinda à Liberte com Digital. Eu me chamo Luciane Góes Lira, sou mentora de negócios aqui no Digital e sou o CEO da Liberte com Digital. Então, aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo digital, desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres comuns, assim como você que está em busca de uma renda aqui no digital, para conquistar a sua liberdade. Uma das maiores mentiras que falam para a gente aqui no digital é que o sucesso ele vem através de estratégia. E eu não concordo com isso. Por quê, Luciane? Porque você pode até ter a estratégia certa, estar ali fazendo todos os dias, está tendo resultado, mas se você não tiver uma mentalidade para esboçar tudo isso no seu dia a dia, você defasa, tá? Ou seja, os seus resultados eles vão começar a cair. Porque se você não tiver emocionalmente bem, você está cansada ali do seu dia a dia, você não está tendo direção, sabe? Qualquer estratégia parece difícil para você. E eu te digo isso porque eu também passei por isso. Eu passei por um esgotamento psicológico aqui dentro do digital, porque a gente começa aqui no mercado e a gente começa se comparando muito com as outras pessoas que já estão aqui. E nem se passa na nossa cabeça o que essas pessoas já enfrentaram. Então, quando a gente vê os resultados de outras pessoas, sejam elas conquistando alguma coisa, sejam elas fazendo uma viagem que você sempre gostaria de fazer, sendo elas tendo um faturamento maior, seja o que for, você começa a ficar emocionalmente abalada. Porque, às vezes, você não está conseguindo tomar conta de tudo. E isso infringe a nossa rotina. Porque talvez você seja mãe, assim como eu, e eu fui mãe atípica, né? Desde quando eu iniciei aqui no digital, e eu não podia jamais comparar a minha vida de mãe atípica com autista N3 com a outra pessoa que não tinha nem filho sequer. Né? Então, não tinha como ter essa comparação. E é por isso que eu acredito que desenvolvimento pessoal e crescimento profissional, eles caminham juntos, lado a lado. Foi isso que me ajudou a sair da condição de operadora de caixa e entrar aqui para o digital. E como descobrir o que realmente eu quero? Muitas mulheres, elas estão cansadas, não conseguem ser produtivas, porque parece que muitas das vezes estão até no piloto automático. Fazendo, mas não param para enxergar o verdadeiro resultado. Ou seja, uma hora elas tentam ser afiliada, outra hora elas tentam trabalhar com dropship, outra hora elas tentam TikTok Shop, e aí vai tentando outra coisa. O que você precisa enxergar é que você precisa ter clareza do que você realmente quer fazer, do que você realmente gosta.
Tá? E aqui dentro do digital a gente tem essa liberdade, porque se você é uma pessoa que é dinâmica, criativa, você vai gostar de fazer vídeos, você vai gostar de gravar vídeos, né? Se você é uma pessoa mais da leitura, você vai preferir fazer blogs, né? Você vai preferir fazer conteúdos sem aparecer, que é onde a gente utiliza ali do copyright. Mas para que você não se sinta perdida no que você vai começar a fazer ou no que você está fazendo, eu liberei um PDF essa semana e eu vou estar liberando aqui para vocês também, tá? Vai estar na descrição aqui desse vídeo, onde você vai precisar entrar dentro do nosso grupo VIP e vai estar fixado lá para você baixar e você fazer. Tá? É um PDF de autoconhecimento. Vai ser muito importante para você definir de onde você quer começar ou de onde você está. Porque, antes de tudo, de você querer mudar a sua realidade, você precisa entender quem é você, o que está te travando hoje e como que você pode mudar essa realidade. No início, quando eu entrei aqui para o digital, eu entrei com o objetivo de ter a minha renda, certo? De faturar ali para pagar minhas contas, porque eu estava desempregada. Mas eu peguei a primeira oportunidade, que foi se afiliar ao Magalu, né? E fazer ali as minhas vendas. E isso me dava muita motivação, porque quando o produto chegava na casa do cliente, que o cliente me mandava uma foto ou um vídeo dizendo, Lu, chegou, estou muito feliz, pá. E eu estava entendendo que eu estava fazendo parte daquela realização, daquele sonho daquele cliente, sabe? Não era uma venda apenas, era fazer parte de um sonho de uma pessoa, de um sonho que uma pessoa passou até mesmo meses ou ano para conquistar, sabe? E isso para mim me fazia muito feliz, eu era muito motivada nisso. Só que eu sempre gostei de ensinar. Desde de pequena, eu sempre gostei muito de ensinar. Então foi aí que o meu esposo despertou em mim algo que estava talvez guardadinho aqui dentro de mim, sabe? Ele chegou para mim e disse, Lu, tá na hora de você começar a ensinar essas pessoas, porque as pessoas começaram a vir me procurar como que eu fazia para trabalhar dessa forma. Como que eu trabalhava dentro de casa, né? Como que era esse trabalho de home office? Então, eu comecei a buscar por conhecimento e comecei a montar, né, os meus cursos ali, os meus primeiros cursos, depois a minha mentoria em si, né? E hoje eu estou aqui para poder te ajudar, trazer um pouco mais de clareza para você, sabe? Eu fico muito feliz em poder compartilhar, né, desse sonho com você, que é o sonho de ter a sua renda, é o sonho de você poder empreender aqui no digital com mais liberdade. Como ter disciplina mesmo sem motivação? E é aí que mora um detalhe bem importante, né, gente? Porque, vamos ser bem sinceros aqui uma com a outra. Nem todas as vezes eu acordo assim muito feliz, né, de poder trabalhar de casa. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou ser produtiva, hoje eu vou fazer tanto X vendas, né? Nem sempre a gente acorda assim, principalmente que a gente vive dentro de uma realidade, né, que é dentro da nossa casa, ou seja, a gente tem filhos para cuidar, a gente tem esposo para dar atenção, a gente tem casa, né? Fora isso, nós temos também a nossa saúde, o nosso lado também, que a gente precisa do lado físico, né, para estar trabalhando ali. Então, assim, às vezes a gente não acorda motivada. Mas o que é que me motiva a fazer dar certo todos os dias? É ter disciplina. Porque a disciplina, ela não precisa da motivação. Você se torna disciplinada quando você tem um objetivo, né, para atingir. E qual que é o meu objetivo aqui? Não é ter liberdade financeira? A gente não entrou no digital com esse objetivo de ter a liberdade financeira? Então, para ter a liberdade financeira, a gente precisa fazer todos os dias, mesmo que a gente não esteja motivada para isso. Imagina que eu acordei em um belo dia, que eu era operadora de caixa, e eu liguei para o meu patrão e disse, olha, hoje eu não vou trabalhar não, porque eu não estou afim, eu estou desanimada, aconteceram umas coisas aqui em casa, eu estou meio triste, então hoje eu não vou. Vocês acham mesmo que isso ia fazer júri para quem é CLT?
jamais, né? Na hora ali o patrão ia dizer, pronto, tudo bem, então já vem aqui, passa aqui no RH que a gente já finaliza por aqui mesmo, não é verdade? Então por que quando a gente trabalha para a gente mesmo, que a gente precisa ter essa motivação para a gente fazer dar certo? Por que a gente não faz o que precisa ser feito todos os dias? Vamos criar uma rotina que se encaixe para que isso aconteça no nosso dia a dia, e foi exatamente o que eu fiz, né? Eu tenho esse quadro aqui, ó, onde eu boto os meus post-its, que são coisas que eu preciso lembrar no dia a dia. Então isso me ajuda bastante, porque como eu hoje sou minha empresa, né? Eu preciso fazer o meu tráfego, eu preciso criar conteúdo, eu preciso gravar vídeo, eu preciso verificar funil, fazer pesquisa, enfim, né? Eu não vou digitar tudo que eu preciso aqui, porque são muitas coisas. Analisar métrica, né? Mas os post-its, eles me ajudam bastante, né? Nessa sequência que eu faço ali na minha rotina. Então, assim, quando eu entrei aqui para o digital, eu entrei sendo mãe atípica, né? Então, a minha rotina era o quê? Primeiramente, liderar a vida do meu filho, para poder eu me incluir dentro da vida dele, né? Hoje, eu estou vivendo um luto, e não é fácil falar isso aqui para vocês, né? Mas eu preciso conversar com vocês. E vai fazer um ano agora, dia 27 de junho, que o meu filho faleceu. Então, a minha rotina, ela hoje mudou, né? Então, eu ainda estou me adequando a tudo isso, porque até então, esse ano que passou, foi um ano de luto, foi um ano de recomeços, né? De todos os dias, certo? Um ano que eu precisei muito, mas me entregar a Deus, sabe? Para me ter força ali todos os dias. Então, assim, tive que criar hábitos novos para minha nova rotina, para minha nova eu, onde hoje eu estou tentando me reconhecer como Luciane, porque até então, desde os meus 15 anos de idade, que foi a época que eu engravidei, eu vivia eternamente para o meu filho, eu respirava ele, né? E hoje eu estou tentando ainda, me habituando a viver eu. Então ainda está um pouco meio que confuso, né? As minhas emoções ainda estão um pouco afloradas, mas eu acredito que Deus está no controle de tudo. Então é exatamente isso que eu estou querendo dizer a você, que a sua realidade hoje é diferente da minha. Então a gente não pode tentar se encaixar em um quadrado onde as pessoas no marketing falam que você precisa fazer dessa forma aqui, porque só dessa forma que vai funcionar. E não é bem assim, você precisa criar o hábito, tá? Então hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço ali é o meu devocional, depois eu vou fazer o meu exercício físico, o meu cardio, e logo em seguida eu vou fazer o meu café da manhã, que eu tento comer bem, né? Eu tenho um pouco de dificuldade nessa relação de comida, mas o meu esposo, ele me dá bastante força, né, nessa questão. E logo em seguida também eu vou cuidar do meu filho Caleb, que é o filho que o Senhor deixou para mim cuidar, né? Tem 4 aninhos de idade, então ainda é um bebê. E aí eu levo ele para a escola, enfim, gente. Depois eu venho trabalhar, tá? Então, quando eu sento aqui para mim trabalhar dentro do meu escritório, eu já tenho tudo organizado dentro do meu planner, que é esse planner aqui, ó. Que inclusive é um planner que eu libero para as minhas alunas, tá? Então, já tenho aqui o meu planejamento estratégico do que eu preciso fazer para mim não me perder. Quando você cria um hábito, não fica nada forçado, não fica nada chato, porque imagina que quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? É ir ao banheiro, escovar o dente. Isso virou um hábito. Não é um esforço que você precisa fazer. Você não precisa lembrar, acordar, eita, eu tenho que ir ali escovar o dente. Não, virou um hábito, é uma rotina sua. Então, da mesma forma, é aqui no digital. Então, se essa aula está fazendo sentido para você, já deixa o seu like aí, para que o YouTube possa entregar para mais mulheres que estão precisando recomeçar, assim como eu recomecei, né, meu povo?
como controlar as emoções quando nada está dando certo. Não vou chegar aqui para você e dizer, então, maravilhosa, você... Não, eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil quando você posta um vídeo que você fica na expectativa e quando você olha, não dá muitas visualizações, né? Ou quando você sobe um anúncio e simplesmente você não teve um ROI, não teve um retorno sobre o investimento, tá? E aí isso vai te deixando triste. Eu sei como é isso, porque eu vivi isso também na pele. Ou quando simplesmente você está ali fazendo o seu trabalho e chega uma pessoa do nada e começa a lhe criticar, né? Críticas ofensivas, sem que, sem pra quê. A vontade que dá é desistir. Só que deixa eu te dizer uma coisa, é aí que entra a inteligência emocional. Você não vai deixar que o seu negócio acabe porque uma venda não saiu. Você não vai deixar que o seu sonho não se concretize porque o seu dia não está bom. Eu costumo dizer para mim mesma, não tome decisões inapropriadas em relação ao seu sentimento. Isso é para tudo na nossa vida, tá certo? Se está tendo um dia ruim, calma, respire, analise, faça outra coisa, certo? Mas não se entregue àquele dia ruim, mulher. O que é que a Bíblia fala? O Senhor fala que haverá dias de choros, mas quando amanhece o dia, vem o quê? Vem dia de alegria. O Senhor fala isso em outras palavras, mas eu estou discernindo aqui para você. Então apenas ajuste e continue. Não se deixe levar por qualquer coisa. Qual o papel da fé e do propósito? Esse eu acho muito importante e sem dúvidas que é um dos papéis que eu acho mais importante aqui do empreendedorismo, sabe? Porque se você não tem fé em algo maior, e eu não estou aqui falando de religião, eu sou cristã, graças a Deus. Não estou falando de religião, estou falando de algo que você acredite, certo? Mesmo sem você enxergar na sua realidade, tá? Porque imagina que uma menina de 15 anos grávida do seu primeiro filho e ele nasce autista N3. Eu não sei se vocês conhecem a procedência disso, mas é bem crítico, é bem difícil e é bem pesado. É como se a vida tivesse dado uma rasteira em mim, sabe? E nesse momento que eu vi os meus amigos participando de coisas que eu não podia participar, como ir a uma festa, como procurar um emprego naquela época, né, fazer uma faculdade, eu não podia, porque a minha vida toda foi desviada para fazer terapias, levar ele a terapias, a médicos, né, a minha vida era de consultório em consultório. Então eu precisei ter fé. Eu precisei acreditar que Deus estava comigo em todos os momentos. E essa foi a minha base, a minha vida toda, sabe? E hoje, com o conhecimento que eu tenho em Jesus, que eu sei que Ele existe, que Ele está presente aqui, é por isso que eu sempre falo com vocês no final dos vídeos, vamos que vamos com Deus no barco, porque Deus está no barco. Muitas das vezes a gente está ali jogando a rede, tentando buscar, pescar por resultados positivos e não está acontecendo. Mas no momento que a gente escuta a voz do Senhor e Ele te diz, vá, e você vai, e você volta com a rede cheia de peixes, né? Ou seja, você volta com resultados positivos, por quê? Porque você ouviu a voz do instrutor, né? E é isso, gente. E é isso que eu faço para minha vida, porque teve momentos aqui, como uma atípica empreendedora, que não foi fácil. Muitas das vezes eu tive que largar lives ao vivo para ir cuidar dele, porque ele estava em uma crise, ou gritando, ou chorando, ou porque ele queria algo. E eu não tinha ninguém para me ajudar aqui, era só eu e ele. É porque meu esposo trabalhava o dia todo, só chegava em casa de noite. Então, assim, foi dias difíceis, mas eu tinha minha base. Eu tinha Deus comigo aqui no barco.
E foi Deus que fez todo esse propósito de montar a mentoria Liberte-se com Digital. Toda a construção, todo pedacinho que aconteceu dentro dessa mentoria, foi o Senhor que colocou a mão. Eu digo isso com toda firmeza, sabe? Eu não estou dizendo aqui algo aleatório, somente para que você fique no vídeo para você assistir, não. Estou dizendo isso que foi o que aconteceu comigo. Então, o Senhor me deu desde toda a estrutura, né? De fazer a mentoria, de criar o nome da mentoria, né? De fazer a construção, toda a estrutura e de chegar aqui hoje, né, formada e poder trazer para vocês um conteúdo que realmente funciona, tá? Então, sempre foi Deus que esteve comigo aqui. Glória a Deus a Ele. Então, quando você tem um propósito, você suporta o processo. Tenha sempre a sua fé que vai dar tudo certo. Como me tornar uma pessoa mais confiante? Muitas mulheres, elas esperam ter confiança para começar algo novo, né? Só que é totalmente ao contrário. Primeiro você começa e depois a confiança, ela te acompanha. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a Clínica Digital sem saber de nada. Eu não tinha nem dinheiro, porque eu estava totalmente zerada, né? Eu estava desempregada. Mas eu comecei. E depois que eu comecei a ter resultados e eu comecei a ter confiança no mercado. Então é sobre isso. É sobre você dar o seu primeiro passo. A confiança, ela nasce da ação. Ou seja, toda vez que você grava um vídeo, que você faz um post, você se torna uma mulher diferente. Porque você começa a ter um olhar analítico. E aí você enfrenta aquele medo, né? Ou seja, você posta e você começa a enfrentar os medos da sua vida. No início, eu tinha medo de aparecer. Eu tinha medo, eu gravei uns 5 stories e apaguei. Mas depois eu comecei a postar, sabe de uma coisa? Eu estou precisando, quem paga minhas contas sou eu, entendeu? Então eu vou postar. E aí eu pegava umas maquiagens meio que feias lá nos stories e postava, e eu mesmo dava risada de mim mesma, porque eu não sabia como fazia, mas eu estava fazendo. Eu estava tendo uma atitude. E isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. É de você ter atitude no meio de um deserto. Então, a mulher confiante que hoje você vê, um dia também já enfrentou seus medos. A diferença é que ela decidiu continuar. Percebeu uma coisa? O problema não é a falta de oportunidade. O digital te dá várias oportunidades de você ganhar dinheiro aqui dentro. Mas o que acontece, o problema é que a gente inventa na nossa mente, né, versão de nós mesmas. E são versões que ainda não foram desenvolvidas. Mas quando você passa a trabalhar o seu crescimento interno, os seus resultados externos, eles começam a aparecer. Se você quer acelerar esse processo com direcionamento, estratégia e suporte, eu quero te apresentar a nossa mentoria Liberte-se com Digital. Lá dentro eu ensino mulheres comuns a ter a sua renda através de estratégias, posicionamento, vendas, conteúdo, tá? Então você não precisa ficar sozinha. Lá dentro eu não ensino somente ferramentas. Eu ensino como você usar cada uma delas. E eu ensino o principal, que é você utilizar da mentalidade empreendedora para que você possa administrar todas as suas emoções, né? Como você precisa para realmente ser uma empreendedora de sucesso. O link para você conhecer a nossa mentoria vai estar aqui na descrição, tá? E lembrando também que o nosso PDF, eu falei para vocês que eu ia liberar lá no início da aula, vai estar também disponível na descrição, tá? Não esquece de entrar dentro do grupo e de pegar o material que está fixado, tá? É totalmente gratuito. Agora eu quero saber de você. Qual dessas áreas você está precisando hoje desenvolver? Disciplina, inteligência emocional, fé e propósito, confiança ou autoconhecimento? Comenta aqui abaixo que eu vou amar ler os seus comentários. Porque reconhecer o que precisa ser mudado é o seu primeiro passo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem
aulas novas por aqui. Liberte-se com o digital e vamos que vamos com Deus no barco.